a única coisa que eu poderia fazer naquele momento seria vender minha casa. E eu sempre fui muito seguro com as minhas coisas. Eu tinha minhas 2 filhas pequenas e todo mundo, os amigos, os parentes próximos que eu falava que eu queria fazer isso, o pessoal falava: você é louco? E suas filhas vão dormir aonde? Você vai vender a única casa que você tem, é onde elas... Choveu, fez sol, tem o lugar delas. Ninguém acreditava, só eu. Só eu acreditava. E essa decisão de vender a casa, essa decisão de chegar na Sandra e conversar sobre vender a casa, eu acredito que não foi uma decisão minha. É Deus movendo peças. É Deus colocando cada um no seu lugar. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui, sou o Emerson Nicolau. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso programa podcast Papo com Barbeiro. Estou aqui hoje com meu amigo, parceiro, cliente, Jesus, da Ótica Ótima. Estamos aqui hoje para conhecer um pouco a história dele, falar um pouco das histórias da gente, como que a gente se conheceu, um pouco de conhecer a história desse cara fantástico aí, conhecer um pouco da história profissional dele. E então bora lá, vamos conhecer aí um pouco da história do meu amigo Jesus. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje. O primeiro episódio do nosso podcast, Papo com o Barbeiro, e não tinha uma pessoa melhor para estar aqui hoje como você. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, boa noite a todos e é um prazer estar aqui. Legal, bora. Então, Jesus, estamos aqui hoje, né, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre nossas referências, nossa família, da onde que a gente veio, né? Importante. Fala um pouquinho, né, do Jesus, como você chegou a Guaíra, da onde que você veio, né? Como que você veio, como que o Jesus veio Chegou aqui. até Guaíra? Isso, exatamente. Bom, é uma história bem interessante. Eu sou o Jesus, eu tenho 51 anos, sou formado em ótica, optometria e contatologia pela Faculdade de Filadélfia de Ribeirão Preto. E esse ano, em dezembro, eu completei 39 anos de ótica. Então vou começar do começo para a galera entender Opa, com quem é o certeza. Jesus. Sim, Né? opa, bora lá. Sou barretense, comecei a trabalhar muito cedo, né? Pelas circunstâncias, você sabe de onde a gente veio aí. Com certeza. Infância muito pobre, mas extremamente pobre mesmo, mas com muito respeito e muita admiração pelo meu passado, pela minha família. Comecei a trabalhar aos 8 anos, ajudando a limpar a piscina. Essa parte eu não conhecia, não. Precisava comprar um tênis novo, né? 8 anos. Hoje eu vejo minha neta com 10 anos, uma criança, né? Mas foi assim que a gente começou. Aos 10 anos eu mudei de emprego, fui trabalhar. Minha irmã, na época, trabalhava num depósito de gás e eu fui ajudante. Aos 12 anos, um vizinho meu que tinha ótica me chamou para trabalhar 30 dias para cobrir férias de um rapaz que tinha que tirar férias. E esse vizinho era um daqueles amigos que a gente conheceu no seu aniversário? Não, esse vizinho já morreu. Já faleceu? Era o nosso patrão. É o patrão, sim. Você Aham. conheceu os amigos que trabalharam comigo. Então ele me chamou, conversei com a minha mãe, ela deixou, meio período, 30 dias era para trabalhar. E eu fiquei lá 20 anos. 20 anos, cara? Foi. Legal, legal. 20 anos. E lá eu aprendi muito, quase tudo. Passei por todos os setores da ótica. Comecei como entregador. Fui para montagem, conserto, surfaçagem. Surfaçagem é fabricar lente. Então eu passei por todos os setores. E chegou um momento, já fazia 20 anos que eu estava lá, 21 anos na verdade. Chegou um momento que eu precisava montar a minha loja. Eu estava pronto para aquilo. E o que te levou a pensar que era o momento de você montar o seu próprio negócio? Tá. Porque não é fácil, né, cara? Não é Você vem de uma família humilde, uma família simples, bem simples. possivelmente
na nossa família a gente não teve pessoas que trilharam esse caminho, não teve, por exemplo, ninguém como referência. Não, Por exemplo, eu acredito que a mãe não teve comércio, o pai também acredito também assim que não foi um comerciante não. de uma certa forma. Da onde que veio essa vontade, esse sonho de montar essa ótica? Boa pergunta. É assim. Eu desenvolvi esse sonho, na verdade. Eu não tinha esse sonho. Quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Ah, cara, olha, mais um que eu conheci, hein, cara. Essa daí é É. fantástico. Mas aí, trabalhando lá na ótica, chamava Ótica Cerclar, chama ainda, tá lá em Barretos, Ótica Cerclar. Referência para mim. Passando por setores, estudando, que eu nunca parei de estudar, e fui me apaixonando tanto pela profissão que eu enxerguei que era aquilo que eu queria para minha vida. Só que chega um momento que o que você ganha é pouco e o que o patrão paga é muito. Esse é o momento de sair. Esse é o momento de você criar asas e procurar o seu espaço. E foi nesse momento que eu tomei a decisão. E foi uma decisão, assim, difícil, né? Porque Muito. você não tinha uma estrutura, como eu falei, né? Não... Porque muitas vezes, né, Jesus, a gente tem a força de vontade, mas uma coisa é você ser o proprietário e outra coisa é você ser o colaborador. Sim, Você tem que se preparar, porque a jornada, ela é desafiadora, né? muito. A responsabilidade. As pessoas às vezes têm uma ideia de que, opa, peraí, eu ser dono do meu próprio negócio, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais tranquilidade. Pelo contrário, né? Pelo contrário, muitas vezes você se dedica muito mais, o seu tempo muitas vezes ele é muito mais usado, você acaba muitas vezes sobrando menos para você, porque você tem as Sim, suas responsabilidades, então você acaba ainda assim ficando um pouco frustrado, né? Que você fala, poxa, não era nada daquilo que eu imaginei, né? sim. Inclusive, quando eu tomei essa decisão, eu tomei não, nós tomamos, né? Hoje eu sou viúvo, na época casado com a Sandra, que mora com Deus hoje. Cheguei em casa, conversei com ela. É até difícil falar sobre isso, tá? Desculpa. Claro que é isso. Cheguei lá e falei com ela sobre esse sonho, essa vontade, e ela sempre muito sábia, né? Eu tava pronto, mas eu não tinha dinheiro. Mas cheguei em casa, troquei uma ideia, falei, Sandra, precisamos fazer isso, mas eu preciso da sua aprovação porque a gente tem que vender nossa casa para montar a ótica. E ela falou assim: posso pensar? Durante a noite eu acho que ela não dormiu e pensou. Quando a gente acordou de manhã, a primeira coisa que ela me falou, ela não me falou bom dia. Ela falou: pode vender. Fantástico. Então Hum, foi uma fantástico. decisão mais dela do que minha. É. Eu não sabia o que eu ia enfrentar. Depois, com o tempo, eu fui entender que para empreender, o que a gente menos precisa é de dinheiro, Tem uma pesquisa né? que fala que no mundo do empreendedorismo, e foi uma das coisas que me motiva e continua me motivando, é que o dinheiro ele fica lá pela sétima, oitava questão. Sim, Tem muita coisa antes do dinheiro. Você tem que ter persistência, você tem que ter foco, sim. você tem que ter enxergar oportunidades. Eu acho muito triste, Emerson, a pessoa que trabalha pelo dinheiro. É, A pessoa, vou abrir um negócio porque isso dá dinheiro. Cara, isso é um erro muito grande. Você tem que abrir um negócio, você tem que trabalhar no que você gosta de fazer. Porque para que serve o dinheiro? Para pagar a conta. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. uhum. Então, o que eu acho, cara? Na época, pensei, ela autorizou, era uma casa muito simples que a gente tinha, financiada, quase nada deu dinheiro, mas vendemos, montamos. Por que Guaíra? Você me perguntou, né? Por que Guaíra? O meu ex-patrão foi um pai para mim, eu não poderia ser concorrente dele. Se eu tivesse montado em Barretos, eu era milionário hoje, porque eu tinha muito cliente lá. Pesquisei a região e achei o potencial em Guaíra, por isso que eu tô aqui. Muito legal. É, eu lembro que o meu tio, né? Meu tio Rui, antes de falecer, perto da pandemia, eu recebi uma mensagem dele que era raro, e ele fala assim:
Campeãozinho, quanto custa a nossa amizade? E essa é a pergunta, né, Jesus? Quanto custa a nossa amizade? Porque você falou que o dinheiro, legal, mas muitas vezes o dinheiro ele não compra aquilo que Não. muitas vezes não tem, às vezes não, Sim. não se compra, né? Claro que a gente trabalha, a gente precisa do dinheiro para se manter, fazer, honrar com os nossos compromissos, mas ele não é tudo, cara. Tem muita coisa na frente. Com certeza. Igual você é um cara que eu me espelho muito também, que eu admiro muito como homem, como profissional, como esposo, como pai. Então, essas pessoas que fazem a gente não desistir, A pergunta é, você lembra bem quando a gente se conheceu? como se fosse ontem. Legal. Lembro muito. Vou contar então pra galera. Bora lá. Eu ainda morava em Barretos, viajava todo dia, era no comecinho da ótica, né? E eu precisava cortar o cabelo, e o meu cabeleireiro, eu chegava em Barretos, já tinha fechado. Aí tinha um rapazinho que trabalhava comigo lá, eu perguntei pra ele, você conhece alguém que corta cabelo, né? Inclusive, ele casou e fez o dia do noivo comigo. Eu te falei pra você, né? Cara, é espetacular. É, Graças fantástico. a Deus, todos que passaram comigo ali Graças a Deus. tiveram Tem uma sucesso na vida. família, um cara fantástico, tem sucesso na vida. Sim. Fantástico. E aí ele falou, ó, eu conheço um cara, ele corta cabelo ali no João Opa, Vacaro. cara. É bem simples lá, mas eu acho que você vai gostar, porque ele é bem detalhista. Falei, vamos lá conhecer. Cheguei lá, uma cadeira de cozinha, né? O cara cortando o cabelo na cadeira de cozinha, uma fila de gente pra cortar, Ventilador ligado. ventilador ligado. E eu tava com o dinheiro que dava pra cortar o cabelo. Cinco Cinco reais. reais era o corte. Tô lá aguardando a minha vez, passa um cara vendendo laranja. Essa você não sabia, não, Marcelo? Passa o cara vendendo laranja, eu amo laranja. E quanto que é a laranja? O cara, 5 reais. Eu falei, ah, então tá, amanhã passa lá na ótica lá, que eu vou ficar com a laranja. O cara parou de cortar o cabelo, veio até mim e falou assim: não, paga a laranja lá, depois você me paga o cabelo. Eu falei, mas é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Não, não, na próxima você já me paga o cabelo. Resumindo, o primeiro corte foi fiado. Exatamente. Na verdade, você disse também que vocês gostavam de laranja, né? Porque a Sandra Sim, também, é, ela também, muito. ela gostava também da. E eu lembro que quando ele falou dessa forma, né? Falou pra mim, ó, eu gostaria de levar laranja, né? E você tira lá, né? Eu falei, poxa, leva laranja. E assim, foi uma das melhores amizades que Deus ele pôde proporcionar pra mim. Porque dentro dessa amizade, você me ajudou muito. Que eu lembro também É, quando você chegou em mim e falou pra mim, Emerson, você é um excelente profissional, foi. você merece estar num lugar melhor do que você está hoje. Talvez eu tenha dado um tiro no meu pé. Por quê? Eu sei que você vai crescer e você vai valorizar, então eu vou ter que pagar um pouco mais pelo seu serviço. Mas você é merecedor disso. Sim, Foi aonde que eu saí do João Vacário foi. e fui para onde eu tô há 17 anos, que é na 26. Sim. Então, assim, é recíproco, né? É uma ajuda que um fortalece o outro e hoje a gente É, tá aqui. eu vi o talento que você dava ali no cabelo, na barba, um excelente profissional. Falei, cara, 5 reais é muito pouco. Ainda você me falou assim, mas se eu cobrar mais, eu não vou ter Tem movimento. movimento. Falei, não. Quem é seu cliente, não é, o preço passa a É, ser detalhe. mas é aquela questão, né? Porque eu acredito que todos nós, os seres humanos, a gente tem potencial, a gente somos empreendedores, a gente tem todas as qualidades, porque somos semelhanças de Deus e Deus ele não criou ninguém diferente do outro. Todo Não. mundo tem um potencial. Mas às vezes a gente não estimula isso, ou não tem pessoas para que naquele momento certo te coloca ali uma sementinha na tua cabeça, ou no teu coração, A grande uma. maioria vai falar, não, é 5, faz por 4, né? E eu lembro que quando eu comecei a empreender, como eu falei para você, não tinha referência. Então, assim, hoje eu enxergo as qualidades que eu tenho, olhando meu pai, olhando minha mãe, poxa, peraí, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, mas a gente não tinha referência como comerciante. É. Então era difícil isso. Porque eu, poxa, vou me espelhar em quem? Quem que são Não, as pessoas? Era muito longe. a gente
nós dois meio que começamos na contramão, né? É, A gente se preparou depois que começou. exatamente. Começamos, É. E eu depois. tava, eu me É. sentia muito pronto, mas eu ainda precisava aprender muita coisa. Eu achava que eu estava pronto, É, né? Eu às vezes. estava pronto na parte Isso. da execução, na parte Execução. técnica. É, de óculos, a hora que você olhasse. Pronto. Aí na questão da Da gestão, de fazer algo que gestão, a aí que gente. vem, né? Eu lembro Os que. Eu estudos, lembro os que cursos. nesse decorrer de tempo, eu lembro quando eu fiz o Empretec, aí logo já também. Ô, Jesus, vai lá, faz o Empretec que você fez. Sim, Aí de repente a tua filha fez, aí já começou a virar. é, Mas mesmo assim, eu lembro que você sempre buscava também sempre. essa capacitação. Então, essa questão da gente estar perto de pessoas também que buscam, isso mexe muito com a gente se espelha nas pessoas, como você falou, poxa, a gente somos espelhos uns dos outros, né? Sim. Então, assim, tá ali com você, com a tua família, para mim foi um crescimento muito grande. E ainda é, né? Obrigado por isso. É muito. A gente aprende muito com as pessoas. Ah, cara, é igual você falou que às vezes Deus põe pessoas na vida da gente, né? Eu acredito muito nisso, que às vezes Deus põe anjos na sua vida disfarçado de amigos. Amém. Tem gente que você conhece e tem gente que Deus te apresenta. Legal. E assim, Jesus, qual foi o momento assim na tua vida que assim mais te marcou, que foi uma coisa que você, poxa, falou assim, uma realização de sonho que falou, poxa, cara, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa que aquilo que eu busquei lá atrás hoje fez sentido pra mim, uma coisa que realmente assim, poxa, te fez feliz, mudou às vezes a forma de você pensar, mudou a forma de você ver a vida, porque acontece isso na vida da gente, né? Às vezes, por Acontece. exemplo, acontece uma coisa tão fala, poxa, será que eu sou merecedor de tudo isso, né? Acontece assim, dia 20 de fevereiro agora, a nossa ótica vai fazer 18 anos, graças a Deus. Faz 18 anos que eu sou seu cliente, né? Legal. O que que fez eu enxergar que valeu a pena? Eu cheguei em Guaíra, Guaíra é muito fechado. Guaíra, o cara que faz óculos ali, ele faz óculos ali, corta cabelo aqui, É, compra nesse mercado, a mulher faz unha naquela manicure, então uma cidade fechada. E para mim entrar foi muito difícil. Ninguém me conhecia. Quem que é esse cara? De onde esse cara veio? Será que ele sabe trabalhar? Vim para cá sem conhecer ninguém. Tive que vender minha casa, como eu falei, para montar minha loja. No dia que eu consegui uma outra casa, eu falei, bacana. Porque pelo menos isso já me mostrou que deu certo. E hoje eu vejo a quantidade de clientes que a gente tem. Eu cheguei aqui no primeiro mês, falei, vou estourar, né? Não vendi nenhum óculos. nossa, Segundo mês, vendi 2 óculos. Então, hoje, graças a Deus, a gente não é referência de preço, a gente é referência de qualidade. Ah, eu quero um produto bom, lá no Jesus tem. Isso fez valer a pena. legal. Já valeu a pena. Mostrar para as pessoas que, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu dou muito valor e muita seriedade nisso. Eu entrego um produto como se fosse para mim. Eu faço como se fosse para mim. Então, criamos essa referência de qualidade, graças a Deus. Isso me deixa muito feliz. E é tão legal, né, quando você é procurado pela uma indicação, né? A pessoa chega lá e busca você realmente, como você disse, né? Não pelo valor real, mas sim pelo valor que a pessoa fala, poxa, vai lá que eu garanto, É, né? Que realmente vai ficar bom, a pessoa vai te dar um atendimento. Então, assim, ó, todas as pessoas que eu converso, né? Que basicamente as pessoas até ligam muito a gente como família, né? sim, Né? Que a gente sempre tá próximo, eu sempre falo mesmo lá dentro da empresa que como uma pessoa que você é para mim como referência. E as pessoas, uma boa parte das pessoas já frequentaram lá seu estabelecimento e o que elas falam muito é sobre a questão do atendimento, né? Como que você trata as pessoas, como você dá atenção para as pessoas. Isso é muito importante hoje, né? é o básico, né? É um básico bem É o feito, né? básico. É muito fácil atender bem. É,
É atender como você quer ser atendido. É. Você entra numa loja, como você quer ser atendido? É isso, o atender bem. Só que por mais que às vezes isso seja simples, hoje ainda a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Às vezes você entra numa loja e fala, poxa, eu não fui bem atendido aqui, né? Não É. fui, a pessoa só quis vender. Isso é Ela, muito triste. ela não quis entender realmente o que que você foi buscar. Porque às vezes a pessoa também ela não vai só buscar o óculos ou o corte de cabelo. Não, Ela vai buscar também ali uma palavra, uma sim, orientação, né? Uma questão, ó, o que que eu posso fazer, o que que você me indica, né? Porque, como eu falei pra você, se for só para vender, muitas vezes você vai vender só uma vez. sim, E aí você não tem essa decorrência, né? Como que você diz, né? A gente tá junto já próximo aí, amigos, clientes, mais de 18 sim. anos. Então, É, se fosse só preço, possivelmente não não. teria essa. O preço passa a ser um detalhe quando você resolve o problema. É, Qualquer ramo, Emerson, qualquer ramo, qualquer empresa, o que que é o sucesso da empresa? Quando você resolve o problema do outro. Eu vou lá cortar o cabelo e fazer a barba, você resolveu o meu problema. Você vai lá fazer um óculos, eu estou resolvendo o seu problema, mas tem que resolver de verdade. resolver de verdade. Exatamente, com certeza. Resolver de Então, é verdade. isso. O que que é o sucesso de uma empresa? Quando a empresa resolve o problema do outro. Quando eu resolvo o seu problema. Quando você resolve o meu problema. O preço passa a ser detalhe. Não é que a gente cobra caro, nada disso. Cobramos até muito barato, tá? O preço de óculos aqui em Guaíra é muito barato, comparando em outras cidades, porque a gente entende que é uma cidade que depende de usina, né? De comércio, lavoura. Então, óculos fora de Guaíra é bem mais caro do que em Guaíra. Legal. O mercado lá fora, então, ele é um pouco mais exigente também. Você também Sim, tem uma questão também de você, talvez você pague um pouco até mais caro, mas também você também tem uma questão também ali de um bom atendimento também, que é o que você trouxe de sim, lá para cá. exato. Que é o que você falou, poxa, meu patrão lá, basicamente, eu seria lá um concorrente dele. Então eu vim para cá porque muitas vezes aqui eu vi que, por exemplo, às vezes faltava um pouco mais dessa qualidade, faltava um pouco mais desse atendimento. Sim. Tanto é que eu estudei tanto a região inteira para decidir o lugar para montar a loja. Quando eu decidi por Guaíra, eu já estudei a cidade de Guaíra. Eu percebi que aqui tem muito oriental. Eu fui para São Paulo, fiz um curso de regulagem de óculos para oriental. Você não sabia Fantástico. dessa, né? Não, também não sabia dessa, não. Legal, cara, Eu fiz um fantástico. curso em São Paulo Legal. para poder atender com excelência essa galera aí também. Então, na nossa área também, como você falou que você muitas vezes tem que buscar o conhecimento, na nossa área também a gente fala linha, né? Então, por exemplo, também quando eu fui aprender a profissão cabeleireiro e barbeiro, lá você tem muito a questão da linha. Então, quando você procurou possivelmente o meu trabalho, é porque a gente já fazia a linha afro, que é o acabamento. Então, por exemplo, a gente também tem a linha oriental, que tem um cara, ó, geralmente vai num barbeiro cabeleireiro, o cara não entende o cabelo, é outro cabelo. Ah, chega, por exemplo, a gente tem um cabelo liso, ó, a É, quantidade de é, cabelos que você tem, e a mesma coisa a pessoa do olho, né? sim, Chega lá, a pessoa tem o olho claro, o olho várias, sim. né? Cada, Fantástico, né? cada caso é um caso. A pessoa até às É vezes um atendimento único, né? de cores diferentes, né? O olho, né? Às vezes tem até três cores, assim, né? Tem, Uma cor. Às vezes tem momento que ele fica um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né? tem, É isso mesmo? tem isso Tem uma também. questão também do tempo, às vezes a questão do olho tá mais claro. A galera que tem olho claro aí, tem gente que tem olho que muda de cor. Se o cara tá nervoso, o olho fica mais azul. Se tá mais calmo, fica pro verde. Legal, Já peguei muito caso diferente aí. legal. E assim, ó, voltando um pouquinho aí, para que a gente possa até entender um pouquinho, pessoal, sobre a questão do empreendedorismo, né? Quando você toma a decisão de você, por exemplo, toma a decisão de você abrir mão do bem mais basicamente primordial na tua vida, que é uma casa, por exemplo, o que que te levou e o que te trouxe isso, né? Naquela questão, por exemplo, tô vendendo uma casa. Você diz que a Sandra naquele momento apoiou de uma certa forma, né? Acreditou em você, mas o que que isso gerou para você? Porque, por exemplo, levou um tempo para que você pudesse reconquistar esse imóvel de novo. Sim.
E foi muito tempo e o Foi. que você passou, né, para que você realmente provasse não para as pessoas, mas provasse para você próprio que você estava certo da decisão. Como eu te falei, eu me sentia pronto para aquilo, porém não tinha o dinheiro, né? A única, a única coisa que eu poderia fazer naquele momento seria vender minha casa. E eu sempre fui muito seguro com as minhas coisas. Eu tinha minhas duas filhas pequenas e todo mundo, os amigos, os parentes próximos que eu falava que eu queria fazer isso, o pessoal falava: "Você é louco? E suas filhas vão dormir aonde? Você vai vender a única casa que você tem, é onde elas choveu, fez sol, tem o lugar delas." Ninguém acreditava, só eu. Só eu acreditava. E essa decisão de vender a casa, essa decisão de chegar na Sandra e conversar sobre vender a casa, eu acredito que não foi uma decisão minha. É Deus movendo peças. É Deus colocando cada um no seu lugar. Eu acredito muito nisso, porque eu não venderia. E eu tomei essa decisão assim, ó, de hoje para amanhã. Você acredita que se fosse ao contrário, possivelmente você não faria? Cara, não sei, viu? Acho que não. Porque eu sou muito seguro, sempre fui muito seguro. Muito medo de conta, medo de parcelamento, medo de, sabe, se eu devo para você, eu tenho que te pagar logo e ficar livre disso. E essa decisão, eu acredito muito que foi Deus colocando as coisas no lugar. Porque eu vim para um lugar que eu não conhecia ninguém, eu com a minha família, morar de aluguel e trabalhar para tentar a vida. E graças a Deus deu certo. Sempre com muita seriedade, sabendo o que eu estava fazendo. Devagar o pessoal foi conhecendo o meu trabalho, foi pegando confiança. E hoje, graças a Deus, a gente é referência de qualidade em Guaíra e região. Tem cliente ainda em Barretos, tem Ipuã, tem. Já vendi óculos em Olímpia, Miguelópolis, tem alguns também. Região, né? Região. É, regional. Ô, Jesus, e assim, a partir de quando que você começou a sentir que o negócio estava dando certo, que realmente você teria um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, que realmente você estaria no caminho certo? Porque por muitos anos, por muito tempo, muitas vezes a gente tem dúvida, né, de que realmente o negócio está dando certo, porque a todo momento você meio que uma aprovação, né? Não só para você, mas para as pessoas que estão em volta. Será que vai dar certo? Será que realmente isso é. Será que a gente está no caminho certo? Quando foi que você realmente falou, poxa, velho, eu tô no caminho certo e esse negócio aqui é o que realmente eu queria para minha vida? Eu vou ter que contar mais um pedacinho da história para entender isso. Ok? Vamos lá atrás, vendi minha casa para montar a loja. Peguei o dinheiro, cheguei aqui em Guaíra, fui comprando móveis, maquinários, óculos, armações, e o dinheiro não deu. Nada é tão ruim que não pode ser piorado, né? O dinheiro ainda não deu. Minha mãe tinha vendido a casa da minha avó, que tinha falecido, e ela tinha R$ 7.000. Ela falou assim: meu filho, eu vou te dar esse dinheiro. Só que ela precisava mais do que eu. Eu falei: não posso aceitar. Eu precisando, hein? Ela falou: então eu vou te emprestar. Eu falei: mas quando eu posso te pagar? Ela falou: quando você puder. As histórias pesadas de contar. Tive que pegar, porque eu não tinha outra saída. Peguei esse dinheiro, R$ 7.000, para inteirar. Inaugurei a loja, comecei a trabalhar, como falei para vocês, o primeiro mês nada, o segundo mês nada, o terceiro mês começou a pingar, e eu correndo atrás de médico, usina, tentando mostrar meu trabalho. Resumindo, o negócio começou a andar. Eu demorei 11 meses para pagar minha mãe. Em 11 meses eu trabalhei para pagar ela, porque ela precisava mais do que eu. O dia que eu acabei de pagar ela, eu falei:
agora, agora engrenou. Agora eu consigo fazer alguma coisa para mim. Foi onde eu comecei a investir na loja, investir em treinamento e investir em cursos para chegar onde a gente está hoje. E eu tive a oportunidade de conhecer ela, né? Linda. E eu lembro que, assim, você falava muito da mãe, e eu tive a oportunidade de um dia estar com ela, ou várias vezes estar com ela. E em uma palavra, o que que a sua mãe, ela, ela representou e foi para você? Base. A base é tudo, né? Eu lembro que Um quando prédio, se não tiver base, o que que acontece? desmorona, cai. É isso. Eu lembro o cuidado e quando ela vinha, né? Que você tinha com ela, o carinho, o amor, né? Inclusive eu lembro que no aniversário dela, né? A gente foi curtir até o show do Christian Ralph, né? Foi. Eu lembro que era aniversário, não sei quantos anos naquele momento ela tava fazendo. E eu lembro que a gente foi lá e a gente conseguiu pegar uma paleta lá, É. né? Foi uma noite maravilhosa e assim, ela tinha muito esse espírito, né? Essa energia que possivelmente isso passou para ti. É uma Ela coisa que você emanava luz, né? é, Emanava confiança, luz, é, segurança. se- Pessoa. sempre alinhada, sempre uma pessoa bem, assim, um batom, sempre, cara, fantástico. E isso você sabe que você puxou muito isso. Eu sou muito abençoado, Emerson. Eu me sinto muito abençoado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã, pela família que eu tenho, pela família que eu tive, né? Que a Sandra Deus levou, mas foi a pessoa, uma das pessoas mais importantes na minha vida. Tem minhas filhas, tem meus netos, as pessoas que eu trabalho, meus clientes, meus amigos. Eu sou rodeado de pessoas boas. Amém. Eu não tenho maldade com ninguém, eu acho que ninguém tem maldade comigo. Eu não tenho inimigo, cara. Eu acho que eu não tenho inimigo. Amém. E Sou assim, muito abençoado, me sinto muito abençoado. como disse, né? Eu me sinto da família porque Obrigado. quantas vezes a gente não teve juntos? Tem uma história de 18 anos. Sim. Não é só o atendimento, né? Não, Entre cliente e profissional. A gente tem uma história fantástica. Eu nem preciso nem me perguntar aqui do momentos mais difíceis, não. porque Acho é, melhor nem falar, né? isso para mim, a gente estava ali e vivenciou isso. E aqui a gente tem que falar de coisas que realmente vai fazer com que a gente continue no nosso caminho, na nossa trajetória de vida. E realmente estar aqui hoje contigo, cara, faz muito sentido para mim, porque é nosso primeiro episódio do Papo com o Barbeiro e não tinha uma pessoa tão especial assim, de vários clientes que a gente tem lá e vai ter oportunidade de outros clientes estar aqui também com a gente também, mas eu acredito que faz muito sentido hoje Obrigado. você estar aqui, né, para a gente estrear esse programa, para a gente contar um pouquinho da história, passar isso para as pessoas, Muito obrigado. um pouquinho do que realmente às vezes, pessoal, o que você vê lá, às vezes a pessoa, né? E quando você estreita o relacionamento, quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é só negócio, não é só aquela pessoa que você olha. Muitas vezes a gente julga as pessoas e Sim. a gente não conhece a história. Então, esse programa que a gente lançou, está lançando hoje, é para as pessoas conhecerem um pouquinho da história das pessoas que frequentam o estabelecimento, ou de amigos, de pessoas que realmente. Muito importante isso. Porque o cara conhece o Emerson cabeleireiro, conhece o Jesus da A ótica. ótica. Mas quem que é esse cara? Quem é o Da onde ele Jesus? De veio, onde né? ele O que que veio? ele já O passou, que que né? ele fez da vida, né? Isso é muito importante. É. Então, eu acredito que essa valorização dos meus amigos, dos meus clientes, faz sentido para mim. Porque se você realmente está bem, eu também vou ficar bem. Eu me sinto muito honrado de estar sendo o primeiro aí e desejo o maior sucesso do mundo para vocês. A amizade nossa vai muito além de tudo isso. A gente tem uma amizade de irmão mesmo e agradeço muito por isso. Eu Muito só tenho que obrigado. agradecer. Obrigado. E Obrigado. assim, para que a gente possa dar continuidade no nosso papo, eu gostaria que você, assim, desse
uma dica, falasse um pouco assim das pessoas que querem empreender, das pessoas que estão buscando uma melhoria, igual a gente muitas vezes que saiu lá de baixo, né? Muitas vezes da periferia, de uma família muitas vezes que não tinha uma estrutura, uma base, é, tão mesmo que você falou, ó, é a nossa base, mas muitas vezes essa base também ela estava um pouco prejudicada por quê? Porque muitas vezes também nossos pais também sofreram muito isso, né? E querendo ou não, isso também respingou um pouco na gente. E a gente pegou isso e fortaleceu. Qual que é a dica? Qual que é a palavra que você dá aí para as pessoas que querem empreender, que querem ter um comércio, que querem ter um negócio? O que você poderia agregar aí para essas pessoas? Quem tem vontade, quem se sente pronto, eu acho que tem que arriscar. Arriscar sabendo o que está fazendo, claro, né? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter o pé no chão, tem que ter noção das coisas. Não é, vou virar um empreendedor, não é isso. Mas o cara que tá ali, que sabe que é capaz, tem que ir para cima. Eu não tenho dinheiro. O que menos precisa é dinheiro. O dinheiro é consequência, vai acontecer. Tem meios para isso, né? É só buscar ajuda, que tem meios. O Sebrae ajuda demais e dá tudo muito certo. Não precisa ter medo. Eu acho que o medo breca. Se você sente que você tem a luz, você tem que fazer essa luz brilhar. Legal. O que que a luz está acesa, o inseto fica lá batendo. 1 milhão de insetos naquela luz, a luz está atrapalhando. A luz incomoda o inseto. Então, não deixa de ser luz. O inseto vai cansar de bater e não vai apagar essa luz. Então, seja luz. Isso aí. Seja luz. Isso é fantástico, né? Porque muitas vezes a gente se sente muitas vezes, nós se sente incomodado por ser a luz, né? Porque muitas vezes A você luz incomoda, a luz ela acaba ofusca, né? ofusca, exatamente. Então, é, essa é a dica, pessoal. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se prepare, busque, estude, mas não deixa de persistir, não deixe de buscar, A né? zona de conforto é mais prático. Exato. Você tá lá com seu emprego, você ganha tanto por mês lá, você tá sossegadinho, você tem sua casinha, seu carrinho, tá ótimo. E não deixa de ser bom isso. É ótimo. Mas a pessoa que sente que é empreendedor tem que sair da zona de conforto E fazer a diferença. e fazer a E diferença. fazer a diferença. Porque Não pode ser igual. mais um, tem que ir pra cima, tem que Exatamente. fazer É o que eu acontecer. penso todos os dias dentro do meu negócio. Eu tô ali todos os dias. Você tá ali, né, direto com a gente sempre tá ali, né? É uma música diferente, é um ambiente diferente, é conectar pessoas diferentes. Às vezes a pessoa chega ali, né? Igual hoje a gente tava ali, de repente deu aquela uma resenhada, né? Você acompanha bastante lá, tem a galera lá. Então, às vezes eu nem penso assim só no cabelo. Eu acredito que o cabelo ele é o último. Às vezes você tem que ser meio psicólogo. Mesmo que eu sinto, falo, poxa, cara, eu tenho que focar ali, que eu tenho que entregar, mas a ideia, no meu ponto de vista, tá mais em fazer com que a pessoa saia melhor do que ela entrou, Sim, do que realmente, porque o cabelo realmente ele vai, é, ele tem opções de cortar o cabelo. Ele tem opções. tem. Mas quando a pessoa ela entra lá, eu já sei o que ela muitas vezes ela foi buscar. E o cabelo muitas vezes ele tá muito mais longe, igual a questão do dinheiro, né? Às vezes ele foi buscar o que ali? Uma uma fala, Às vezes o cara tá precisando conversar. uma Ela corta cabelo, um fazer a barba. ouvir. Ele Isso. sabe que vai encontrar, por exemplo, 7 horas da manhã, ele vai encontrar um cliente lá que vai fazer bem para ele, que vai conectar lá. Ou 5 horas da manhã, que ele vai chegar lá e vai ter um café para tomar. Então, eu acredito que o empreendedor é enxergar além daquilo que a gente É, propôs a fazer, né? no meu caso não é só fazer óculos. No seu caso não é só cortar o Não, cabelo. não. Vai muito além Não, disso. não. Hoje eu falo que eu acho que eu acredito que assim, é claro que eu corto cabelo, mas eu não coloco isso como o principal ativo do meu negócio. Com certeza é o mais importante, que a pessoa vai lá Sim, você buscar. vive Eu disso. vivo disso. Mas não é tudo. Não, não, cara. A pessoa tem que entender Não, não isso. é, não é. Por que que você, igual você falou, às vezes você é mal atendido em algumas lojas aqui? Por quê? Porque o cara só vê esse lado. Não tem o lado humano do negócio. Então, o cara, na minha opinião, isso vira um robô, né?
Ele trabalha para pagar conta, guarda dinheiro, trabalha, paga conta, guarda dinheiro, vira robô. Aquele dia lá a gente falando um pouquinho, né, de família, aquele dia na tua casa com o nosso amigo Arthur. Aí, Arthur, ó, lembramos de você aqui, um abraço, meu parceiro. Tamo junto, vou esperar você aqui pra gente bater um papo aqui, viu? Eles tinham tantas fotos, tinha coisas lá que eu nem lembrava, cara. Tinha coisa que eu falei, poxa, cara, eu me senti muito mais importante do que eu imaginava. Falei, poxa, cara, essas pessoas aqui elas fazem questão de mim. E o que eu acho bacana de tudo isso, Emerson, é que às vezes a gente tá aqui contando da nossa história, falando da onde a gente veio, da humildade, de tudo isso aí. Não é para ninguém ter dó da gente. Não! Isso a gente olha para trás para você ter noção, para você não perder esse vínculo, ter de onde veio seus valores, da onde você saiu e aonde você pode chegar. Então, a gente olha para trás para pegar um impulso, O combustível, né? combustível, O para combustível. seguir em frente. É. Porque com essa galera aí, com esse monte de imposto que tá chegando, com esse Brasil do jeito que tá, se você não tiver algumas coisas, você para, né? Então, não é para ninguém ter dó da gente. Ah, coitado do Jesus, que ele começou a trabalhar com 8 anos. Não é isso, não. Coitado, não. Que bom que eu comecei. Então, isso aí eu tenho orgulho de falar. E isso me motiva a continuar. Geralmente, quando eu tô assim um pouco resmungão, né? Eu sempre deixo uma foto lá na sala, que é um dos primeiros prédios aonde eu comecei. Então, só eu de olhar na foto, eu falo, poxa, cara, Já deu gasolina, né? seja grato, agradece e bora lá. Porque a vida já foi mais difícil. Muito. Não que hoje seja mais fácil, mas você já passou por algumas fases. Você já passou por algumas situações que, poxa, você tá preparado. E enquanto você estiver vivo, é isso, né? É Dia a desafio. dia a É dia, desafio. desafio, né? E esse é o ponto, né? Ter pessoas que estão no seu dia todos os dias ali, dando perguntando como é que você tá, ou tá tudo bem. Eu lembro que uma passagem, né, que também para mim é um pouco até difícil de falar, que quando eu perdi meu irmão, e eu lembro que você chega num salão, fala, nego, velho, você não tá bem. Você não tá legal. E pra mim eu tava legal, mas eu não tava realmente. Não, vamos pra praia. Fomos. Vamos pra praia, cara. Fomos pro Aquilo Guarujá. lá foi uma das salvações pra mim naquele momento, né? Pô, peraí, o cara preocupou comigo, pô, né? E a gente foi, eu nem podia, eu acredito, naquele momento, mas acabamos que fomos, Eu também e eu não, mas fomos. voltamos e estamos aqui hoje, cara. Fantástico, né? E olha aí, o tanto que Deus é bom, o tanto que a vida da gente tem as surpresas, né? Quem imaginaria da gente estar aqui hoje, batendo um papo num podcast, Então, né? Papo com o Barbeiro. Queria agradecer aí nosso convidado de honra aí hoje pelo primeiro podcast Papo com o Barbeiro com Emerson Nicolau. Queria agradecer muito mesmo aí de coração pelo um pouquinho aí da história, do resumo. E eu acredito que fez sentido tanto para mim, tantas pessoas que estão assistindo, né? E de coração, eu acredito que para mim foi uma experiência muito bacana. A gente vai gravar de novo mais episódios. Gostaria que você seguisse a gente lá no canal, o Papo com o Barbeiro, junto com o Metamorfose. E queria aí, né, dar a última palavra para Jesus aí, para que a gente possa. eu que agradeço, Emerson, pelo convite. Foi um prazer estar aqui contando um pouco da nossa história para vocês. É uma história que eu acho linda, que a gente passou, muita gente não conhece. Ah, por que o Emerson e o Jesus é tão amigo? A galera não sabe por quê, né? Então tem alguns detalhes. A gente não contou aqui, que não vem ao caso, mas na pior hora dos dois, fomos parceiros um do outro. Isso. Então agradeço muito você pelo convite, grande amigo, e é isso, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Segue nós lá e na próxima semana estaremos de volta aí, beleza? Beleza. Obrigado, meu irmão. Papo com Barbeiro.